Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando a gente. Está começando mais um bloco de Copas aqui do Esportivos. Eu sou o Henrico Barranco, abro espaço para vocês se apresentarem agora com Thiago Lucarelli. Opa, e aí, suave? Pedro Lanzarini. Opa, de boa? E Pedro Paiva. Oi, gente, tudo bem? E para começar o nosso programa, vamos começar falando sobre a final da Copa Sul-Americana que rolou neste sábado entre Lanús da Argentina e Atlético Mineiro, resultado de 0-0 que deu o título ao time argentino. Queria que você, Thiago, falasse o que você achou do jogo. Cara, um jogo bem morto, né, pra falar a verdade, um jogo bem ruinzinho, que aquele que ganha é quem não assistiu, né? Porque, nossa, faltou, assim, parece que qualidade técnica, parece que todo mundo desaprendeu a jogar bola naquele jogo. Foi um jogo muito feio. Assim, tinham coisas melhores pra eu fazer do que assistir aquele jogo, viu, sinceramente. Mas, acabou aí, né, com o Galão perdendo esse título nos pênaltis de uma forma um tanto quanto vergonhosa, né? Melancólico, eu concordo. Queria que você, Pedro, falasse do Biel, que é um tópico bem polêmico, né? Tanto que o nosso Coringão quase trouxe ele, né? Mas ele acabou perdendo duas chances que acho que a gente pode dizer que claras, né, durante o jogo. Uma num cabeceio e uma num chute na prorrogação em cima do goleiro, e ele ainda perdeu um pênalti. Então foi o pior do jogo, o grande vilão do Atlético para você? Assim, eu diria que o time todo do Galo não aproveitou as chances que teve, principalmente no primeiro tempo. Um jogo muito abaixo de Hulk. Rony seguiu o padrão dele, mas o Hulk muito abaixo do que ele realmente é e sabe jogar. O Biel, não tem muito o que falar, vem sendo o semestre todo assim. Graças a Deus o Corinthians não o contratou. Pela primeira vez eu fiquei feliz do Corinthians não ter dinheiro. Admito, foi nessa contratação do Biel. E para a torcida do Galo, seguindo o Bielzômetro, mesmo se ele jogar os próximos 4 jogos do Brasileiro que restam, os 90 minutos, o Galo não vai exercer a opção de compra de 7 milhões de euros obrigatório no contrato. Então eu acredito que o atleticano esteja triste pela final da Sula e feliz que o Biel não vai ser comprado em definitivo, que esse é o grande medo da torcida do Galo. 3 vices seguidos para o Atlético, né? Eu acho que isso é bem duro. Teve a Copa do Brasil e a Libertadores no ano passado e a Sul-Americana nesse ano. Paivinha, queria que você me falasse então o que, no geral, acabou faltando para o Atlético levar o título, além de não fazer o gol, né? Faltou consistência, faltou garra, faltou luta, faltou força de vontade. Porque assim, quem jogou, não merece xingamento pelo elenco todo, foi Dudu e Bernardi, os dois que carregaram o time todo, desde o final do primeiro tempo até a segunda metade do segundo tempo. Faltou todos esses fatores que eu acabei de falar e acabou queimando a língua de todo mundo que apresentou semana passada. Todo mundo achou que ia ser um jogo fácil, mais ou menos, né? Mas faltou tudo isso e muito mais para o Atlético Mineiro. Isso não é o time que demonstra o Atlético Mineiro de ser. Se ganhasse, acho que daria muito mérito pro Bernardi, porque eu sempre desvalorizo ele muito por causa do que aconteceu em 2014, só que ele jogou no sábado, ele jogou muito bem. Se não fosse o Biel, cara, ia ser surpreendente a atuação dele. O Dudu também tentou, só que o elenco todo tem que contribuir, né? E além disso, o Hulk passou tipo os 90 minutos reclamando de tudo. Ele pedia amarelo pro juiz, quando o juiz dava amarelo ele reclamava porque queria ser vermelho. Então, tipo, ao invés de reclamar, agita o time, mano. Precisava agitar o time. Sabe, é isso que eu E nada achei. além da arbitragem sul-americana que a gente já não conhece, né? A arbitragem sul-americana dá uma dor de cabeça, especialmente para nós brasileiros, e não podemos dar trela a isso. A gente tem que jogar o nosso jogo. O Corinthians cai muito na Libertadores, na Sul-Americana por causa disso.
fica dando trela pro juiz sul-americano e acaba caindo na lábia dele. Então, a arbitragem sul-americana precisa melhorar a postura contra os brasileiros, porque passa muita mão na cabeça dos argentinos. Além disso, não só os estrangeiros, como o brasileiro também precisa melhorar, porque a arbitragem sul-americana está sendo uma arbitragem fútil, só contribui no Mundial e na Copa do Mundo, quer se pagar de bonzão para todo mundo ficar de olho. Só que aqui não muda nada, porque, tipo, no Mundial, o Wilton Pereira Sampaio e o Abate Abel, né, que foram. Ramon. Eles foram surpreendentes lá no Mundial, os gringos amaram ele. Só que aqui no Brasil, o Abate Abel aí tá suspenso, o Palmeiras quer voltar, quer fazer ele voltar. Só que precisa melhorar muito a postura daqui e profissionalizar mais os árbitros. Tanto no Brasil quanto no resto dos países da Sul-América. Parabéns ao Lanús pelo segundo título e força à torcida do Galo, né? Bora falar de Libertadores, pessoal? Pá, fala de Que coisa boa. sábado a gente tem a grande decisão, né? Pela segunda vez, Palmeiras e Flamengo decidindo a Libertadores. Acho que ninguém aqui tá torcendo pro Palmeiras. Mas, apesar disso tudo, eu queria saber o que o Palmeiras pode fazer ou precisa fazer para conseguir derrubar esse império do Flamengo, por assim dizer, ou levar essa taça, né? Então, você falou que ninguém quer. No meu caso, São Paulino, eu acho que eu não queria nenhum dos dois campeão, né? Porque vai passar o São Paulo agora, né? Já tinham empatado, né? Palmeiras já tinha empatado, Flamengo já tinha empatado, Grêmio já tinha empatado, vários times já tinham empatado em quantidade de taças de Libertadores com o São Paulo, né? Mas agora um dos times vai passar em quantidade de Libertadores o São Paulo e isso é um pouco ruim, né? Aqui pro São Paulo fica feio. Mas enfim, eu acho que o Palmeiras tem com certeza muita chance, vai ser um jogão, como sempre é um jogão, Flamengo e Palmeiras. Tem a chance agora, inclusive, do Paulinho, né, de voltar para essa final. O Paulinho foi relacionado para o jogo de hoje, com o Grêmio, inclusive. Tem a chance de jogar, obviamente vai estar no banco, né, na final da Libertadores, mas tem a chance de entrar. E eu acho que o time do Palmeiras tem que ir para cima, porque já está muito difícil de ganhar o Brasileiro, né? Até acho que no bloco de Brasileirão o pessoal vai comentar mais sobre isso. Mas ficou muito difícil, muito remota a chance do Palmeiras com o Brasileirão. Então tem que ir pra cima mesmo pra tentar ganhar esse título de Libertadores, pra conseguir ganhar um título nessa temporada. Não é uma temporada ruim do Palmeiras, óbvio, gastou muito dinheiro em várias contratações, diversas contratações, algumas que a torcida não gosta tanto, outras que a torcida gosta, mas assim, investindo, se eu não me engano foram 600 ou 700 milhões, me corrijam se eu estiver errado aí, de reais investidos, para não conseguir ganhar um título no final. O que, assim, perdão o palavrão, mas é uma puta de uma grana para você não ganhar nenhum título, né? Enfim, e aí tem que ir com tudo para cima. Bom, agora eu vou inverter um pouco a pergunta, né? Pro Pedro, a gente estava falando do Palmeiras, agora eu quero saber do Flamengo. O que o Flamengo precisa fazer para ganhar do Palmeiras, para você? Eu acredito que o Flamengo venha... Como eles vão querer ganhar hoje o campeonato brasileiro, garantir já, e o Palmeiras não levou os 11 já para o Sul, para jogar contra o Grêmio. Então acredito que o Flamengo vai ter um elenco mais cansado na final da Libertadores no sábado, diferentemente do Palmeiras que não levou os 11. Então acredito que o Flamengo tenha que vir jogar como vem jogando com o Felipe Luiz. Felipe Luiz, inclusive, que é um excelente técnico, vem fazendo boas mudanças, alterações, escalações. Conforme o jogo pede, ele altera o time sem deixando o ego dele de lado. Então acredito que para o Flamengo ganhar venha a ser isso. E também contar com o estrelismo de jogadores como Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique, entre outros. Então acredito que o Flamengo venha forte para ser o campeão. Legal. Paiva, então, acho que para dar continuidade, eu queria saber, na sua opinião, quem é o favorito e por quê, né? Então, esse jogo, assim, não há favorito. São os dois extremos, duas potências do futebol brasileiro. Então, ainda acho que vai ganhar quem tem a torcida mais insuportável do Brasil. Assim, quem ganhar vai ter a torcida mais insuportável, porque são duas torcidas que, assim, cresceram exorbitantemente depois de 2019. São duas torcidas que enchem o saco. Então, assim,
vai ter 4 títulos de Libertadores. Aí o Palmeiras, que já tem títulos assim, o maior campeão brasileiro do futebol brasileiro, o maior campeão da Libertadores agora no futebol brasileiro. Então assim, vai ser uma torcida que vai encher o saco até longos anos aí, igual o São Paulo foi com essas 3 Libertadores e 3 Mundial, não vai mudar, mas o Palmeiras, com a torcida que tem agora, que está crescendo depois de 2020, não vai parar de falar um monte, torcida que cresceu agora, igual o Flamengo. Se o Flamengo ganhar também é outro, e vai piorar porque já tem Mundial. Então, são 2 potências que não tem favorito. Ganha quem for melhor no jogo, ganha quem vai ter cabeça para esse jogo, porque o segredo é isso, né? Quem tem cabeça fria e coração quente, já diz o Abel Ferreira. Vai ganhar quem tem a mentalidade de campeão e vai ganhar, e logo após vamos ver o que vai acontecer depois, com as 2 torcidas, quem vai ser a mais insuportável daqui pra frente. Perfeito. Quem ganhar esse jogo vai jogar o Mundial em dezembro, né? E começando com os palpites, eu começo com 2-1 pro Flamengo, por favor. Vamos lá. Cara, eu concordo com você, eu acho que vai ser um jogo duro, como foram todos os jogos nesse Brasileirão, entre os dois, né, obviamente, entre as 2 equipes, mas eu acho que o Flamengo ainda sai vitorioso sim, acho que 2-1. Pedro? Acho que vai ser 2-0 pro Flamengo com uma falha do Carlos Miguel. Paiva? Vou com o Pedro, mas assim, 1-0 com a falha imensa do Miguel no segundo tempo. Graças a Deus. Pouco rancorosos vocês, hein? E nosso Andras, hein? Será que vai dar uma falha de novo? Ele vai falhar de novo, eu não Será? duvido, ele vai falhar de novo, mano. Mas a favor de quem? Flamengo agora vai pegar o título. Olha, se é uma falha, vai ser a favor do Flamengo Ele tá agora. devendo uma Libertadores. pro Tá Flamengo, devendo uma diga-se de Libertadores pra passagem. eles, hein? Legal. Eu fiz aqui as prováveis escalações dos jogos e vamos colocar para votação aqui entre nós 4, né? Então, Rossi ou Carlos Miguel? Cara, eu gosto do Carlos Miguel, não acho um mau goleiro, mas pra mim o Rossi atualmente. Mesmo com as falhas recentes aí. Acredito que o Rossi. Não gosto do Carlos Miguel. Rossi. Rossi também, 4-0. Varela ou Kelvin? Cara, difícil. Eu acho que o Varela é um pouco mais, talvez, defensivo. Ele é mais defensivo e o Kelvin um pouco mais ofensivo, mas eu ainda prefiro o Varela. Também prefiro o Varela. Ó, não é clubismo não, mas é Varela também. Varela também. Alexandro ou Piquerez? Aí eu vou com o Piquerez. Piquerez por muito. O Alexandre é um péssimo lateral. O Alexandre, pela idade, tá muito mais lento, então eu vou com o Piquerez, que sabe jogar muita bola ali na posição dele. Eu gosto bastante da qualidade técnica do Piquerez há uns bons anos já. O Palmeiras, provavelmente ele vai adotar um esquema de 3 zagueiros, então vamos ver aqui como que dá pra fazer. Léo Pereira e Bruno Fux. Léo Pereira. Léo Pereira também. Os 2 zagueiros que cresceram muito esse ano, mas eu vou de Léo Pereira pela longevidade pelo Flamengo. Também é o Léo Pereira. Léo Ortiz ou Murilo? Não, Léo Ortiz. Pra mim, poderia ter sido convocado tranquilamente no lugar do Daniel na seleção. Léo Ortiz também. Léo Ortiz por muito. Não sei se é por muito não, eu vou de Murilo. Murilo rebaixou depois de Não, 2023. concordo, ele acho o mudou. Murilo muito bom zagueiro, mas Decaiu atualmente... Depois da pra mim, lesão é o que ele Ortiz. teve, ele mudou. Não joga como ele jogava. Aí aqui tem o Gustavo Gomes pelo lado do Palmeiras, mas eu acho que o Flamengo não vai adotar o mesmo esquema, eu coloquei o Pulgar aqui do Flamengo. É complicado a gente julgar posições diferentes, mas pra mim o Gustavo Gomes faz mais diferença do que o Pulgar no time do Palmeiras. Acredito que ambos são muito importantes para os seus times, mas eu acho que o Pulgar é mais importante para o Flamengo do que para o Gomes para o Palmeiras. Entre os 2, eu me sinto mais seguro com o Gustavo Gomes. Eu acho que eu vou de Pulgar, gente. Eu acho que o Gomes ele tem sido um pouco imprudente ao longo desse ano, por exemplo, com o lance com o Cruzeiro, né? Tem algumas falhas, com certeza. O Palmeiras, contra o Corinthians. Também. Jorginho ou Andréas Pereira? Cara, é difícil, viu? Os dois estão jogando muita bola. Jorginho, pra mim, ele organiza o meio-campo ali do Flamengo. O Andrés Pereira também consegue organizar muito o meio-campo do Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras não depende somente do Andrés, então eu vou de Jorginho. Também vou de Jorginho, mas o Palmeiras finalmente achou o substituto do Rios, que foi o Andrés Pereira. Mas hoje o Jorginho joga mais.
Eu confio mais no Jorginho, até porque a história que ele tem na Europa e o que ele vem escrevendo aqui no futebol do Flamengo. Então eu vou de Jorginho. Até principalmente, acho que pela rodagem dele, né? Eu acho que ele faz mais diferença pro Flamengo. Já do foi o que segundo melhor do mundo. Então, acho que É verdade. Marcando gol de pênalti? Mas ele foi o segundo melhor do mundo em 2021. Como É, diria mas nosso se tiver glorioso camarada, se se tiver jogo um não é. pênalti- Ele Se tiver humilhou um o pênalti pro Neuer. Flamengo, eu acho que vai. Arrascaeta ou Rafael Veiga? Atualmente, Arrascaeta, tranquilo. Ô, Atualmente, Arrascaeta, tranquilamente. Tranquilamente. Toda a carreira, a Rascaeta, mesmo lesionado, é melhor que o Vinha no auge. Uma perna do Arrascaeta já é melhor do que o Rafael Veiga, mano. Ele sumiu esse ano, ele sumiu. A Arrascaeta tá voando, acho que tá em terceiro lugar na artilharia, ou em segundo. Então, Não mano, vou saber de confirmar essa informação, mas acho que tá em deve segundo. por aí, deve tá em por segundo aí. atrás do do Caio Caio Jorge. Tá por aí. Então a Arrascaeta, assim, por muito. aspas fortes, hein? Eu acho que a diferença não é tão grande assim, mas eu também vou de Arrascaeta. Muito porque o Rafael Veiga sumiu esse ano, ele ficou muito mais na reserva. Eu acho que o Veiga, assim, ele tava numa fase muito ruim, ele tá melhorando, com certeza, mas atualmente eu acho que dá tranquilamente. Ele tá voltando de lesão e tá voltando um pouquinho lento. A Arrascaeta, quando volta de lesão, ele volta assim, disparado, então. Carrascal ou Alan? Cara, os dois estão em muito boa fase, né? Dois jogadores que, pra ser sincero, no começo do ano eu não conhecia muito de ambos. Mas eu vou dar meu voto de confiança no Alan. Acho o Carrascal muito bom jogador e fez a diferença, inclusive, na semifinal. Pra mim foi um dos melhores jogadores da semifinal. Mas eu acho que o Alan tá fazendo muita diferença pro Palmeiras. Se não fosse o Alan, o Palmeiras não estaria nessa final. Então o Alan. Os cria da academia do Palmeiras tá surpreendendo muito. Já é a terceira, assim, que vem um baque imenso, assim, no meio de todos nós. Então eu vou de Alan, porque os jogos que eu acompanho, assim, do Palmeiras, os lances que ele faz, lembra um pouco o Estevão. Então eu vou de Alan. O moleque é craque, o moleque é craque. Carrascal, apesar de ter sido fundamental para a classificação do Flamengo contra o Racing, né? Ainda assim, eu acho que eu também vou de Alan, porque o Palmeiras realmente investe muito bem na sua base. Everton Cebolinha ou Flaco Lopes? Cara, assim, eu acho uma comparação talvez um pouco injusta, não sei, porque, bom, discorde de mim, mas eu acho que o Everton Cebolinha não tá nesse nível pra tá nessa escalação, pra mim, não sei, pra mim... Acho que provavelmente ele entraria porque o Plata foi expulso na semifinal. Então, pra mim ele só entra por causa disso, então, provavelmente, nessa escalação. Porque pra mim o ano do Flaco é brilhante, sendo convocado pra seleção e tudo mais, pra mim é Flaco. Apesar dos 2 últimos anos do Flaco serem acima da média, eu ainda vou de Cebolinha. Se fosse em 2019, 2020, eu votaria no Cebolinha, mas o Flaco Lopes tá sendo convocado na seleção argentina, seleção mais disputada, assim, aqui nas posições de atacante, mas eu vou de Flaco Lopes. Bruno Henrique e Vitor Roque? Não, você não faça a sua votação aí. Qual que é a sua opinião, a sua? Gente, A Cebolinha, Flaco foi pra seleção, né, gente? A Cebolinha é reserva. Então. o Cebolinha já foi o melhor da Falar. Copa América. 2019, mas- pô, faz... Mas já foi. O Faz Flaco um bom não joga na tempo já. seleção. E Bruno Henrique e Vitor Roque pra vocês? Vitor Roque. Vitor Roque por muito. Bruno Henrique. Eu acho que o Vitor Roque Quem vai aposta pipocar. mais? Mano, eu acho que o Vitor Roque vai pipocar nessa final. Porque ele passou o ano todo pipocando, tá crescendo agora, mas ele vai pipocar nessa final, mano. Quem vai crescer é o Bruno Henrique. Cara, dependendo Digo do que a gente mesmo. fala aqui, a Mano, gente eu- zica mano, reverso. Eu espero isso também, mas eu acho que não tem como não votar no Vitor Roque. Já falei que a LDU ia amassar o Palmeiras no primeiro jogo e ninguém acreditou, mano. Olha o que tá Mas quem acontecendo. acreditou, velho? O Vitor Roque sumiu nas decisões do ano. BH tá O ali. Bruno Henrique Questionável. tá em efeito suspensivo, acertando tudo. Tá? Bom, pra fechar, Felipe Luiz ou Abel Ferreira, duelo de técnicos? Cara, pra falar bem a verdade, eu sinto uma queda na confiança dos dois técnicos. Não sei se é exatamente isso, mas minha visão que eu tenho parece que os dois decaíram bastante. Mas, eu ainda vou com o Abel pela história que ele tem no Palmeiras. Eu vou de Felipe Luiz. Eu acho ele o melhor técnico no Brasil e ele é muito inteligente taticamente falando. Pra alegrar o último ano do Abel Ferreira aqui no Palmeiras, eu voto no Abel Ferreira.
Eu acho que o Abel talvez seja um dos técnicos do século, Porque mas eu se ele acho sair esse ano sem título, a torcida que é mais mimada do Brasil vai reclamar e vai tirar a cabeça dele. Vai arrumar que briga, hein? aspas fortes aqui. Vai arrumar briga. Mano, é a torcida mais ingrata do Brasil, mano. Eles É, podem eles perder duas reclamam partidas seguidas. Eu acho também que eles podem reclamar um pouco de boca cheia, até porque olha pra nós, né? É. Mas eu acho que eu vou de Felipe Luiz, meu. O Felipe Luiz, ele pode beliscar, acho que um brasileiro e uma Libertadores, então acho que Primeiro o ano Felipe como Luiz... técnico. Meu, é sensacional a reação das câmeras ali. Temos nosso querido flamenguista Camurati aqui reagindo diretamente. então. Né? Reações inéditas, reações espetaculares aqui. E então, Espetaculares. assim, eu encerro o bloco de Copas aqui do Esportivos. Abro espaço aqui pra me despedir com o Henrique Barranco e agora vocês aí. Bom, rapaziada, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, rapaziada. Então é isso, fique com o próximo bloco. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, porque hoje estamos aqui para fazer mais um bloco do Brasileiro aqui do Esportivo. Eu sou o Felipe Camurati, hoje estou aqui de apresentador, porque o Augusto não quis vir de novo. E eu estou aqui com os meus queridos amigos comentaristas, o Léo, E aí, rapaziada, beleza? Vamos para mais um programa. e também aqui estou com o Otávio. E aí, rapaziada, vambora. E bom, pessoal, temos muitas coisas aqui para falar hoje, porque o Campeonato Brasileiro está chegando na sua reta final e hoje, inclusive, pode chegar no seu final, né? Hoje, se Deus quiser, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. E vamos falar não só disso, mas também vamos falar da briga do rebaixamento que vem se tornando muito interessante, cada vez mais interessante com o passar das rodadas. E vamos primeiro falar da questão do título e dessa disputa aí que a gente está tendo. Hoje nós temos Flamengo e Atlético Mineiro em Minas Gerais, né? Atlético e Flamengo, e temos Grêmio e Palmeiras lá em Porto Alegre. E se o Flamengo vence o jogo e o Palmeiras perde, o Flamengo já é campeão de modo antecipado. Falando primeiro do jogo do Flamengo, vocês acham que o Flamengo deve poupar para essa partida visando a final da Libertadores agora nesse sábado ou tem que vir com força máxima para tentar garantir o título já hoje? Acho que seria interessante poupar o time, porque é a final da Libertadores, é o momento, né, de ser campeão, o título brasileiro está praticamente definido. O Flamengo, que é o líder do campeonato, é o time com mais gols, nos últimos 4 jogos venceu os 3, então eu acho que pelo menos ele empata hoje com o Atlético Mineiro que perdeu a Sul-Americana sábado e bem abalado, mas tem grande chance de pelo menos, né, empatar o jogo hoje. Otávio? Acho que, olhando para uma final de Libertadores, é normal você poupar alguns jogadores, mesmo que esse jogo também valha muita coisa, né, pro Flamengo, acho que vale poupar, até porque o Flamengo recentemente teve alguns problemas com lesões, né, o Jorginho ficou fora um tempo, vários problemas, agora o Pedro tá fora da final da Libertadores, então eu acho que vale sim poupar, é um jogo que... não vai ser fácil, eu acho, né? Jogar contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Mas tem que ver o nível de motivação que vai estar esse Atlético Mineiro, né? Que, de fato, perdeu a final da Sul-Americana de uma forma muito trágica, né? Perder nos pênaltis é sempre muito ruim. E, enfim, vamos ver o nível de motivação que vai estar esse Atlético Mineiro e como esse Flamengo um pouco mais mexido vai conseguir se sair. Mas, vai ser um jogo complicado e aí tem que ver a combinação de resultados. Será que teremos um Flamengo campeão hoje? Não. Bom, eu concordo também bastante com o que vocês falaram. Para mim tem que poupar realmente o time hoje. O Flamengo realmente tem que focar na Libertadores, até pelo próximo tópico, que inclusive é uma coisa que me traz um pouco de medo. Mas se fosse para poupar, acho que principalmente o Flamengo tem que focar em poupar Alexandro, Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique. Quem diria Bruno Henrique? Cebolinha também. Esses jogadores aí têm que ser poupados para justamente estarem no seu melhor estágio, né? E uma outra das coisas que me deixa com um certo medo, por assim dizer, se o Flamengo ganha o título hoje, talvez pode haver um relaxamento, levando em consideração novamente a final da Libertadores no sábado, ganha hoje já o título, que querendo ou não, era colocado como grande prioridade no início da temporada, né? O Campeonato Brasileiro é aquilo, teoricamente, ganhou o título mais importante para o que era a diretoria. Então pode haver um relaxamento para a final da Libertadores, vocês acham que isso pode vir a ocorrer ou não existe isso? Acho que existe sim, né? Quando você ganha um título, tem aquela festa. É claro que eles vão focar agora na Libertadores, mas sim tem um relaxamento. E como vocês dissem, é importante poupar porque também o gramado do Atlético Mineiro é sintético, né? Uhum. Então, como o Felipe Luiz fez, tem que bater na mesa para os jogadores não se lesionarem.
Sobre essa questão se a motivação do Flamengo pode ser diferente a partir de um título brasileiro, eu acho que não. Eu acho que é uma final de Libertadores, né? Um jogo muito importante, é um jogo, porra, uma final contra o Palmeiras, um jogo histórico. Acho que, cara, eu acho que não, a questão da motivação não vai ser um problema, não. Pelo menos penso eu, né? Você tem jogadores ali no Flamengo com muito vencedores e com muita ambição de vencer cada vez mais, enfim, eu acho que é difícil que isso impacte dentro do Flamengo numa possível final de Libertadores, sinceramente, assim. Acho que, cara, é uma Libertadores, assim, é o sonho de qualquer jogador e, enfim, acho que não faz sentido você deixar de ter uma ambição ali por conta do título brasileiro, ele também é muito importante, mas a Libertadores cara, é o ápice, né? Então, acho que não tem sentido. Não, como justamente falei, eu tenho inclusive medo disso, né? Porque esse time do Flamengo é um tanto imprevisível na questão de postura, né? Às vezes o time vai entrar numa postura muito boa, uma postura realmente digna do clube, e vai entrar meio não querendo ligar pra nada, e isso aí, obviamente, nos custou muitos pontos nesse campeonato, né? É óbvio que é zoado falar isso, mas pra mim o melhor momento do Flamengo ser campeão não é hoje, sim, no jogo contra o Ceará, no Maracanã, se Deus quiser já com o título da Libertadores também, repetir 2019, por sinal, no jogo que fazendo para ganhar na 19, depois da final foi o Ceará no Maracanã. Então, enfim, pra mim acho que o melhor momento pra ser campeão é lá. Se for campeão hoje, tá ótimo, desde que isso não afete nem um pouco o mental dos nossos jogadores, já virem relaxados pro jogo de sábado, que pra mim é sempre a maior prioridade. O Flamengo precisa ganhar essa Libertadores, não só pela vingança de 21, mas também para se tornar o primeiro tetra brasileiro. Indo agora pro outro lado dessa decisão de campeonato brasileiro e da Libertadores, temos o Palmeiras, né, que joga contra o Grêmio hoje em Porto Alegre. E uma coisa interessante do Palmeiras é que, depois do empate contra o Fluminense no Allianz, o Abel acabou falando na coletiva que não tinha mais chance do Palmeiras ser campeão, e basicamente jogou a toalha. E vocês acham certo isso, a declaração que ele fez? E vocês acham que ainda, de fato, acabou o campeonato, o Flamengo já é campeão, ou ainda tem um pouco de briga? Eu acho que o Abel falou isso para tirar um pouco o foco do Palmeiras, né? Em 2023, o auxiliar dele, João Martins, disse a mesma coisa, que o campeonato estava perdido e o Palmeiras foi campeão em 23. Então ele fala isso para tirar o foco do Palmeiras e deixar o foco no Flamengo, que tem a obrigação, né, de vencer o brasileiro. E é isso, o Palmeiras agora vem pro jogo sem 11 titulares, vai ser um jogo difícil jogar com as reservas, mas vamos ver se sai um resultado bom do Palmeiras. Óbvio que é polêmico, né? Você quase que jogar toalha ali numa coletiva, mas eu acho que faz sentido o que o Léo falou nesse aspecto de blindar o elenco, jogar responsabilidade pro Flamengo, o Abel, assim, beleza, eu tenho muitas críticas ao Abel no que se fala em personalidade e tal, mas nisso ele vai muito bem, né? Em blindar o elenco, em saber ali na coletiva jogar responsabilidade ou para ele ou até para os adversários, enfim. Então, acho que essa questão do Léo faz sentido, né? É óbvio que é polêmico, é óbvio que é complicado. O cara, ele chega na coletiva e fala que, não temos mais chance. Enfim, mas, eu acho que faz sentido olhando por esse lado. Agora, é muito difícil, né? Um Palmeiras que vai estar todo desfalcado, vai jogar fora de casa contra o Grêmio. Um Grêmio que dentro de casa tem respondido bem, tem ido bem com o Mano Menezes, né? Então, vai ser um jogo difícil, cara. O Palmeiras que, quando jogou com o time mais mexido ali contra o Santos, por exemplo, fez um jogo bem ruim, né, cara? Fez um jogo bem ruim. No segundo tempo até melhorou, mas melhorou com a entrada do Flaco Lopes ali. Então, cara, é parada dura, acho que vai ser difícil. Mas é isso, eu acho que sobre a declaração do Abel é mais pra blindar o elenco do que qualquer outra coisa, né? O Abel a gente sabe que é um cara que sempre tem essa ambição de vencer cada vez mais. Então, eu não sei se ele realmente jogou a toalha, eu tenho minhas dúvidas. Eu concordo muito com o ponto de vocês dois, mas o que o Léo falou, né? O Abel, com certeza, ele fez isso pra ser esses jogos meio mentais aí, pra, às vezes, fazer com que o Palmeiras até crie uma casca maior nesse campeonato. Tipo, estamos aqui jogando só por jogar com a tabela, mas aí a gente sabe como é que é o Palmeiras, né? Agora, descendo um pouquinho na tabela, a gente tem um jogo de times que estão próximos, mas ao mesmo tempo distantes, né? Temos São Paulo e Fluminense, o jogo vai ser no Maracanã. E, bom, o Fluminense está vivendo um grande momento, né? Vem de uma vitória no Fla-Flu, que foi muito superior ao Flamengo, e o empate no Allianz Parque, que também, eu não vi esse jogo, mas pelo menos dizem que o Fluminense mereceu talvez mais a vitória do que
o Palmeiras. E isso, obviamente, se reflete num bom início de trabalho do Zubeldia aí no Fluminense. E o que vocês esperam aí do Fluminense nesse momento, nessa partida? O Fluminense contra o Palmeiras, ele entrou muito fechado, o Palmeiras também não criou muitas oportunidades, então o 0-0 foi justo. E, enfim, o começo de trabalho do Zubeldia é muito bom, né? Até falam que ele não foi tão bem no São Paulo por conta mesmo do departamento médico, né, do São Paulo, e o São Paulo, por outro lado, vem de uma vitória, né, contra o Juventude, quase que entregou a paçoca, mas enfim, acho que o Fluminense pode aprontar aí contra o São Paulo. Com certeza, né? Acho que o Fluminense parte como favorito, joga em casa, né? O São Paulo que vai estar sem ser o melhor jogador na temporada, né? O Rafael, então parada complicada. O Fluminense do Zubeldia que vem muito bem, principalmente quando joga em casa, né? Até parecido com o início do trabalho do Zubeldia no São Paulo, que era muito mais forte em casa do que fora. E, enfim, é isso. É jogo dificílimo. Para o São Paulo seria importantíssimo ganhar para tentar buscar o Fluminense. Mas está 7 pontos, acho que não busca mais. Acho que vai ter que torcer para Cruzeiro ou para o próprio Fluminense na Copa do Brasil, né? E ficar na 8ª colocação dentro do Brasileiro. Mas é isso, jogo muito difícil. E o Crespo, cara, tem que entender que... acho que algumas questões ali sobre, por exemplo, na lateral direita, ele tem que utilizar o Mike ao invés do Cedric, né? O Mike, assim, o campo grita pro Mike ser titular. O Cedric não tem a menor condição de ser titular de São Paulo, com todo respeito ao jogador. Mesma coisa vale pro Luca, que merece mais minutos, né? Jogador aí de Cotia, muito talentoso, enfim. Mas vamos ver, cara, confiar agora no Yang, né? Goleiro Yang. Ele foi bem contra o Santos, apesar da derrota, ele fez algumas boas defesas, enfim. Diferente do que foi no jogo contra o Sport, né? O outro jogo dele nessa temporada. Vamos ver, cara. Eu não tô muito confiante, mas futebol. O Otávio já ficou falando aqui um monte do São Paulo, eu vou inclusive fazer um questionamento especificamente para você, que é o seguinte: o Crespo vem utilizando a base da maneira mais satisfatória, principalmente nesse momento que o São Paulo está esfacelado, né? Acho que não tem um jogador que não tenha se lesionado na temporada, talvez. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o Crespo, sobre como o Crespo vem usando a base e se podia melhorar de algum modo. É óbvio que o trabalho do Crespo ele é muito prejudicado por lesões, né? E, enfim, acho que, por exemplo, pensar em uma demissão dele, eu não acho que faz sentido nesse momento, porque o trabalho vem sendo muito prejudicado, né? Ele não tem também muito para onde fugir, muito o que fazer. Mas o fato é que ele também pode tomar melhores decisões em alguns momentos, né? Quando a gente fala, por exemplo, dele priorizar um Rigoni, ao invés de colocar o Luca para jogar, ao invés de colocar o Paulinho para jogar, que é outro menino da base também. Cara, pra mim não faz sentido. Ok, o Rigoni fez gol agora contra o Juventude, mas, cara, vem atrapalhando, vem comprometendo o São Paulo nos últimos jogos, enfim. Então, acho que é complicado, né? O Crespo, que foi elogiado por utilizar bastante Cotia na sua primeira passagem no São Paulo, nessa passagem parece ter esquecido um pouco isso, né? O Crespo tá muito mais cauteloso, eu diria, nessa passagem. Enfim, acho que, cara, quando o moleque tem talento, tem que pôr pra jogar, né? Eu acho que essa questão de hierarquia que muitos técnicos propõem, pra mim, ela não tem muito sentido, cara, porque quando o moleque tem talento, você tem que pôr pra jogar, não tem o que esperar, não tem o que fazer. Você tem que colocar em campo e ver no que vai dar. Eu acho que o melhor a se fazer no futebol é muitas vezes apostar, né? Sobretudo no momento que o São Paulo tá. Perfeito. Então agora virando para a parte de baixo da tabela, temos um duelo que parece fácil a princípio, mas pode se tornar bem caótico, eu diria, que é Santos e Sport, né? O Santos que está desesperado agora depois de um empate, quase derrota para o Inter ontem na segunda-feira, e esse resultado ruim ficou pautado por algumas escolhas um tanto duvidosas do Vojvoda. Eu queria que vocês fizessem uma análise inicial do trabalho do Vojvoda. O que vocês estão achando do Vojvoda no Santos nesse momento? Acho que dentre as limitações do Santos é um trabalho ok. Agora vai ter os 3 últimos jogos contra o Sport, Ceará, se eu não me engano. Não, é Juventude. Juventude e o Mirassol. Então, Cruzeiro. Cruzeiro? Errei tudo, mas enfim. Esses 3 jogos, eu acho que os 3 o Santos tem condição de vencer.
tanto o Sport, tanto o Juventude, que estão brigando lá embaixo, e principalmente o Cruzeiro, que vai estar poupando para a Copa do Brasil. E tem condição de vencer, mas é o Santos Futebol Clube, que vem mal pra caramba, que o Neymar não simplesmente... Ele não tem condição, mas eu até jogaria sem condição nenhuma, pelo que ele joga. Ele tem que tentar salvar esse Santos do rebaixamento, porque vai manchar a carreira dele. Sobre o trabalho do Vojvoda, olhando no geral, acho que é um trabalho ok também, né? Eu acho que, olhando para a limitação do Santos, olhando para o que o Santos vinha jogando, eu acho que é um Santos até em muitos jogos mais organizado do que vinha sendo, mas o Vojvoda peca muito nas escolhas, né? Se a gente falava de um Crespo que não utiliza a Cotia, a gente fala de um Vojvoda que não tem utilizado os meninos da Vila, né? O campo precisou gritar até demais para ele colocar o Souza como titular, né, na lateral esquerda, ao invés do Escobar. E agora nesse último jogo contra o Inter, ele coloca o Escobar e o Inter faz uma festa pelo lado direito, né? O Inter criou muito, principalmente no primeiro tempo ali no lado direito, em cima do Escobar. Em cima do Mike também, né? O Mike que no Santos tem sido tem ido muito mal, cara. Eu achei que ele ia até ajudar mais ali, mas de fato a passagem dele no Santos é bem ruim. Acho que faria mais sentido ter o Igor Vinícius, mesmo que ele não seja também nenhum grande lateral. Acho que ele poderia ajudar mais, até porque vem embalado de um bom jogo contra o Palmeiras, enfim. Acho que tem entregado mais. Acho que a gente olha também o Tassiano como titular contra o Inter. Acho que não fez muito sentido. O Vojvoda, ele tem errado nas escalações. Ora colocando o Lautaro Dias como titular, ora colocando o Tassiano. E caras que realmente não entregam. Talvez priorizar mais o Roleiser, por exemplo, começar como titular. É um ataque mais leve. Eu acho que faria mais sentido. O Roleiser começou agora de titular contra o Internacional. Mas há algum tempo já não começava entre os 11, né? Enfim, o Robinho Júnior, né? O Robinho Júnior ele tira no intervalo, agora nesse último jogo, e, cara, se você precisa do resultado, você precisa ter o seu jogador de mais desequilíbrio em campo, né? Então, acho que não fez muito sentido também. Então, eu acho que o principal problema do trabalho do Vojvoda dentro do Santos são exatamente as escolhas que ele faz, né? Mais do que a organização do time em campo, eu acho que são as escolhas que têm prejudicado. Perfeito. Eu adoraria falar mais, mas o tempo tá ficando aqui curto, então vamos encerrar aqui com os palpites, né? Atlético Mineiro e Flamengo. Eu vou de vitória do Flamengo, uma vitória simples ali, 1-0. Eu vou de 1-1. Eu vou de 1-0 Flamengo também. Grêmio e Palmeiras. Se Deus quiser, vitória do Grêmio hoje pra gente sair campeão, mas eu vou jogar tranquilo e vou colocar que vai ser vitória do Palmeiras. 1-0 também. Eu também acho que vai ser 1-0 Palmeiras. Vou colocar um empatezinho, 1-1. Agora, Fluminense e São Paulo. Vou botar 2-0 Fluminense. Eu vou colocar 3-1 Fluminense. 2-1 Fluminense. Santos e Sport, apesar de acho que vai ser um jogo bem difícil, acho que o Santos vai conseguir ganhar porque é o Sport, né, já rebaixado. Vai ser um 2-1. Eu acho que vai ser 2-0 Santos. 3-1 Santos. Só pegando um joguinho que a gente não comentou, Botafogo e Corinthians, jogo no Newton Santos. Acho que o Botafogo ganha esse jogo, acho que vai ser 1-0. Acho que esse jogo vai ser 2-2. Vai ser 2-1 Botafogo. Perfeito. Então, assim estamos aqui encerrando mais o programa e fique agora com o bloco da Fórmula 1. Mais um programa dos esportivos começando. Eu sou Guilherme Limeira e estou do lado de Henrique Saito, Sofia Singota e Isabela Tonello, para a gente falar um pouquinho sobre esse grande prêmio de Las Vegas que aconteceu no último final de semana e as expectativas nossas para o grande prêmio do Qatar, que vai acontecer nesse próximo já. Falar bastante sobre a briga da liderança do campeonato entre Max Verstappen, Oscar Piastri e Lando Norris. Se é que o Oscar Piastri ainda tem chance, falar um pouquinho lá atrás também da tabela, sobre o impacto das Mercedes terem uns ótimos duplos pódios nos últimos 2 finais de semana, e queria que vocês falassem um pouco também quais são suas expectativas para o programa de hoje. Salve, rapaziada, prazer estar comentando aqui novamente. É sempre bom estar comentando ainda mais com a vitória do Verstappen, né? Da forma que foi, com as 2 McLaren desclassificadas, não podia ter sido melhor, né? Eu acho que o assunto do momento é o psicológico do Oscar Piastri, mas na verdade esse é o assunto do momento já tem uns 3 meses, né? Então, como você bem falou, acho que chance de título, acabou, ele não termina nem em segundo esse campeonato.
E vamos ver, né? Se vai buscar, ou se o Verstappen vai buscar, aí é uma outra história. Mas tomara que sim. Pode complementar. Vocês. Eu acredito que vai buscar, sim. Eu acho que ainda temos 2 corridas, né? Então, se a McLaren dar uma deslizada e ele continuar do jeito que ele tá, o Verstappen ele consegue passar, sim. E seria cinema, porque a última corrida ia ser disputadíssima, ia ser muito legal até o último momento ver uma grande batalha pelo título do campeonato da Fórmula 1, ia ser incrível. Eu acho que todas as pessoas que acompanham a Fórmula 1 esperam ali meio que na última corrida a gente tenha essa virada de chave, porque, como os dois falaram, vai ser uma coisa muito legal de acontecer, vai ser uma disputa muito boa, que há muito tempo a gente não vê na Fórmula 1. Sim, eu acho que isso vai marcar durante décadas e anos essa liderança desse campeonato da Fórmula 1 e vai ser muito importante para a gente ver como que vai ser os carros no próximo regulamento, principalmente. Acho que algo que eu bato na tecla que vai mudar bastante no ano que vem. A parte elétrica dos carros vai mudar bastante e como o psicológico do Oscar Piastri é muito afetado, desde Zandvoort, né, nos Países Baixos, o GP dos Países Baixos, ele não subiu ao pódio, isso já é setembro, estamos já em novembro. São 2 meses ali sem subir ao pódio, em quartos e vários quintos lugares. E agora com essa desclassificação ele chegou com o Verstappen empatado com ele, uma diferença de 24 pontos para o Lando Norris, uma vantagem essa que ele já teve de 31 pontos para o Lando Norris, que é seu companheiro, ele já estava na liderança com 31 pontos e 104 pontos de vantagem para o Max Verstappen. Isso daí é algo absurdo e queria que você comentasse um pouco, sabe? O que você achou do Verstappen? Ainda dá, eu acho que vai dar sim bastante Verstappen, vai ser a maior virada da história da Fórmula 1, na minha visão. Mas você disse em outros episódios desse programa que não deu e não vai dar pro Verstappen e ele não vai conseguir. Será que o calor do Qatar pode afetar alguma coisa? Ter sprint nesse final de semana pode afetar alguma coisa? E os carros terem um limite de pelo menos 2 pitstops na corrida, será que vai afetar alguma coisa? Cara, se tem uma coisa que a gente pode falar, pode ter certeza nesse campeonato, é que a gente não pode ter certeza de nada, porque o que esse campeonato ele ensina pra gente é que é o campeonato mais imprevisível, mais aleatório assim que a gente tem desde 2021, talvez. Bem que 2021 era Hamilton e Verstappen dividindo vitórias. Esse ano nem isso, é mais uma arrancada do Verstappen na reta final, que parece que... Mas eu vou me manter conservador, eu acredito que... Eu torço muito pelo Verstappen, desde que ele entrou na categoria, então... Eu percebi que sempre que eu descarto ele da briga, ele fica um pouquinho mais próximo do Norris. Então vou manter ele fora da briga, porque de repente ele chega, né? Pode mudar a câmera, gente. Outra coisa que marca bastante esse campeonato é o Lewis Hamilton. Ele foi para a Ferrari, é o ano de estreia dele com seus 40 anos. É algo muito imprevisível ele não ter conseguido nenhum pódio até agora. O melhor resultado dele foi a vitória numa sprint que não valeu de nada, né? Sprint, na minha visão, é algo horrível da Fórmula 1 e não tem sentido que faz a Fórmula 1 ser as grandes corridas. Mas queria saber você, Sofia, o que você acha do Hamilton e o que faltou para ele nessa temporada inteira para ele performar e ter um bom resultado? Eu acho que o Hamilton ele passou muito tempo na Mercedes, então ele tinha uma perspectiva de corrida, ele tinha uma perspectiva dos GPs de uma forma que não foi cumprida na Ferrari. Então, todo mundo tinha essa expectativa do Hamilton na Ferrari, só que a gente tem que ver como um todo, que a Ferrari não é como a Mercedes, ela vem tendo muitos problemas, e tanto de comunicação quanto pelo carro. E eu acho que se o Hamilton continuar ali tentando na Ferrari, talvez algum dia ele possa conseguir ter ali mais pódios que nem ele tinha na Mercedes, mas eu acho que é bem difícil, porque parece que não teve uma conexão entre Ferrari e Hamilton. A Ferrari que é a única equipe que realmente fala italiano, diferente das outras 9 equipes e na próxima temporada 10 equipes falam inglês. E ela fala italiano, isso muda bastante para o Lewis Hamilton, teve que aprender italiano e ter que trabalhar durante quase 9 anos com os mesmos engenheiros, isso muda bastante, além da idade.
como eu já falei no primeiro programa dos esportivos, acho que a idade afeta muito ele. Isso chegou, quem sabe, a hora dele se aposentar junto com o Fernando Alonso. Mas algo que gera debates e acho que isso a gente poderia falar posteriormente no programa, mas o Hamilton, para mim, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele já está no top 3 da categoria e isso é algo muito importante de se falar. Outra coisa, acho que é se falar, como eu disse com o site, é o psicológico do Oscar Piastri. Cara, ele não tem um pódio desde Zandvoort em setembro. De lá são setembro, outubro e novembro. 2, 3 meses ali sem um pódio, conseguindo quarto, quinto, 3 quintos lugares. E também ele agora foi desclassificado. Queria saber você, Isabela. O que você acha que falta para o Piastri realmente se encaixar e, quem sabe, pegar o título? Uma vantagem dele que já foi de 31 pontos para o Lando Norris, agora são 24 pontos atrás. E uma vantagem dele para o Verstappen, que já foi de 104 pontos quando ele estava na liderança, agora eles estão empatados. O que falta para ele realmente engrenar e assumir uma liderança do campeonato? Claro, por ser fim de semana sprint, muda bastante, já que são 33 pontos em disputa, ao invés de 25. Eu acho que o Piastri, o que falta para ele, na verdade, eu acho que é muito por parte da McLaren. A gente já falou sobre isso aqui em outros programas. A McLaren, ela sempre prioriza muito o Norris. Então, eu acho que falta um pouco de compromisso da McLaren para com o Piastri. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito para ele mesmo, assim, um apoio e também, assim, de estratégia também, tudo sempre priorizam o Norris e o Piastri sempre fica de lado. Eu acho que isso falta também, e ele também tem menos tempo de Fórmula 1 do que o Norris. Então, eu acho que deixaram muito ele de lado agora no segundo semestre aí da temporada. Então, eu acredito que isso seja uma falta da McLaren. E eu queria também fazer um comentário que é um pouco paralelo a isso, que é da Mercedes, porque a Mercedes, eu acho que eles estão com uma estratégia muito boa esse ano pro Kimi Antonelli, que é um piloto, que é um rookie, que, na minha opinião, é o melhor de todos desse ano. Ele tá muito bem, e eu acho que, diferente do que a McLaren tá fazendo com o Piastri, a Mercedes está fazendo literalmente o oposto com o Kimi. Eu acho que eles estão casando muito bem, e eu acho que é isso que falta pra McLaren. A McLaren precisa ajudar o Piastri da mesma forma que a Mercedes está ajudando o Kimi, porque infelizmente o piloto não pode fazer tudo sozinho. Então, sem o apoio da equipe não tem milagre que faça o piloto acabar em primeiro em todas as corridas. Então, eu acho que a Mercedes mostrou muito que é possível sim você trazer um rookie que ninguém botava fé e conseguir que ele faça resultados incríveis no primeiro ano dele, no ano dele de estreia na Fórmula 1. Eu acho que é isso que falta para a McLaren, é um apoio e pro Piastri mesmo. Acho que esse negócio da teoria da conspiração, vamos dizer assim, da McLaren realmente priorizar seus pilotos ingleses vem já de vários anos. A gente pode citar o Hamilton com o Alonso em 2007, a gente pode citar também o David Coulthard com o Mika Hakkinen, mesmo ele não sendo campeão, quem foi o Mika Hakkinen, mas isso pode ser levado em consideração. E outra coisa que pode ser bastante levada em consideração é que o Oscar Piastri ele não é da cria da McLaren, vamos dizer assim, não é da academia de pilotos da McLaren. Ele é academia da pilotos Alpine, tanto que foi especulado dele ir para a Alpine, mas a Alpine confirmou ele, aí ele depois desmentiu tudo, falou que não assinou nenhum contrato quando ia para a Fórmula 1 e foi para a McLaren, deixou a equipe francesa muito pistola, vamos dizer assim. E uma coisa que a gente pode perceber é que, assim, ano vitorioso mesmo é dos dois esse ano, por mais que o Norris conseguiu umas vitórias no ano passado, os dois com chance de título, é a primeira vez deles esse ano. E acho que isso é muito complicado a gente levar em consideração. Eu acho que o Kimi Antonelli, como você disse, eu acho que todos os rookies desse ano têm que ter pesos diferentes de cobrança, porque os carros são diferentes. Então, o Kimi Antonelli, pela Mercedes, ele tem que ter uma cobrança maior para resultados, porque a Mercedes, há pouco tempo atrás, era muito multicampeã, com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, o Lewis Hamilton principalmente. E saber que o Gabriel Bortoleto fez uma boa temporada, Oliver Berman também, e o Isaac Hadjar também. O Franco Colapinto, ele não é tão rookie assim como o Jack Doohan fez uma temporada ruim,
mas também ficou 7 corridas e não dá para se esperar tanto. Vamos falar um pouquinho do GP do Qatar, que vai chegar e vai ter sprint. Acho que uma coisa que eu sou contra, não sei vocês, mas eu detesto as corridas de sprint, mas a minha pole position vai ser Verstappen e a vitória dele. Ele é o atual vencedor lá e acho que ele vai vir com sede ao título, mas a dupla da McLaren vai vir logo em seguida. Eu acho que o Piastri, falo isso em vários programas, que ele vai se redimir, ir para um pódio. Ele não vai, mas eu vou falar isso. Ele vai em segundo e o Lando Norris em terceiro. Saito e Sofia e depois Isabela. Opinião de vocês, Rabi. Rapidão, só voltando um pouco agora que você falou da dupla da McLaren, eu queria falar uma coisa que eu queria falar em vários programas. E eu acho que, mano, a verdade é uma só. Se tem um culpado pelo Verstappen estar vivo na briga pelo título, o culpado se chama Lando Norris. Por mais que o piloto do momento seja o Norris, por mais que o líder do campeonato seja o Norris, a McLaren desenhou o campeonato para esse ser o campeonato para o Norris ganhar de barbada, para ele ganhar com uma grande vantagem, com uma grande facilidade. Foi isso que ela planejou, foi isso que ela imaginava para 2025. Mas o Norris, com aquele início de temporada péssimo, botou tudo a perder. Inclusive agora ele pode colocar o título de pilotos tanto do Piastri como dele a perder para um piloto Red Bull, que é o Verstappen, que a gente considerava fora da disputa depois de Zandvoort. Então, a McLaren fez tudo possível para fazer o Norris se igualar, na minha visão, ao Piastri. Só que fazendo isso, ela não conta que o Verstappen é muito mais piloto que o Norris, né? O Verstappen hoje ele tá com uma diferença de 24 pontos, é um risco muito grande dele roubar o título das McLarens. Então... acaba que... Eu perdi. Vocês se perderam, mas... O pódio. O pódio do GP do Qatar, seu. Bom, você tava falando do pódio, eu acho que a pole vai ser do Norris. Norris que largou muito bem no último GP, inclusive, né? Espero que ele largue da mesma forma. Mas falando da pole do GP, acho que ele faz a pole da sprint também. Ganha a sprint, mas não ganha a corrida. Verstappen vai vencer a corrida. Oscar Piastri, a reação vai ficar para ano que vem, eu vou discordar de você. Eu também cansei de falar que ele ia se redimir, mas não vai rolar, cara. Esse ano ele já... O psicológico dele já derreteu, então... talvez ano que vem, né? Talvez no GP da Austrália ano que vem ele consiga a redenção. Quem sabe uma vitória em casa, né? Exato, mas vai dar Verstappen esse grande prêmio e ele termina em sexto nessa corrida. Bom, eu acho que vai dar primeiro Oscar Piastri, P2 vai para Verstappen e P3 eu vou chutar no Russell. Chutei bem longe. Isabela, agora. Eu acho que a pole position e o P1 também vai ser do Verstappen. Eu tô apostando muito, eu acho que ele vai vir realmente com sangue nos olhos, como vocês falaram, para esse campeonato. E seria muito bom se ele ganhasse sprint, 8 pontos a mais aí. Às vezes eu também sou meio contra sprint, mas nesse caso ainda bem que temos. E eu acho que P2 talvez seja do Norris. Eu acho que, por mais que ele tenha sido desclassificado na última corrida, ele ainda tá também atrás do campeonato. Então talvez o P2 seja dele. E o terceiro lugar eu colocaria no George Russell também. Ele tá muito, muito bem esse ano. E eu sou muito fã dele, eu tô muito feliz. E eu acho que o P3 vai ser dele. Bom, mais um programa. Ai, caramba, desculpa. Sabe o que eu acho que é legal também? A do Norris. Parei. Posso fazer uma ponderação? Vai. Eu queria fazer uma reclamação aqui, mano, porque essa reta final tá maltratando a gente. Porque, mano, nós estamos cursando jornalismo, velho. Nós somos de humanas. Esse campeonato é uma maluquice, tá maltratando. A gente tem que fazer conta pra saber, tantos pontos que o Verstappen tem que fazer pra ultrapassar, tantos abandonos que o Norris tem que ter. Eu não sou de fazer conta, eu não sou de matemática, eu não sou de exata, gente, desculpa. Então, eu queria fazer essa ponderação dessa tortura mental que tá sendo essa reta final de Fórmula 1, que eu não tô aguentando. Queria um campeonato normal de novo, que se puder voltar para 2023, 2022, que o Verstappen ganha com 5 corridas de antecedência, por favor.
Tô gostando dessa reação dele, mas pelo amor de Deus, gente, não dá pra fazer tanta conta assim não, cara. Eu quis fazer jornalismo, falei, não tem que fazer conta, gente. Vai se tornar um grande jornalista, por sinal. Assim como o programa de hoje foi um grande programa, um programa de várias risadas. Espero que vocês curtam bastante esse episódio. Dessa vez os esportivos têm o basquete, mas até a próxima semana e tchau, tchau. Se vocês quiserem se despedir aí, a câmera vai estar para vocês.